Olá pessoal, boa noite. Muito obrigado aí por estar participando conosco desse evento, que nós possamos realmente abrir nossos corações e meditar ou refletir um pouco sobre aquilo que nós vamos falar, tá? A gente não pretende falar tudo, nós vamos falar tudo que nós conversarmos aqui hoje ou falarmos com vocês hoje, que vai ser de forma resumida, mesmo porque nós não temos ainda o necessário conhecimento para discernir, para falar sobre o assunto, mas aquilo que nos é permitido conhecer é o que nós iremos levar, tá bom? Existe possibilidades mil de tudo aquilo que nós vamos falar, mas temos que resumir por causa do tempo. Combinado? Muito obrigado. Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor, e perdoa nossas ofensas, na medida em que perdoarmos aquele que nos ofendem. E não nos deixeis cair em tentações, e livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Que a vossa bênção, a bênção de Jesus, a assistência dos amigos espirituais se faça sobre cada um de nós que estamos participando desse evento, abrindo nossos corações, permitindo termos pensamentos mais agudos para podermos então entender um pouco mais sobre a nossa própria condição na preparação para o retorno à pátria espiritual. Que a vossa bênção, Senhor, se faça sobre toda a humanidade que neste momento se encontra em grande dificuldade, e que o vosso amor possa trazer a nós a paz, a alegria, a luz, para podermos estar sempre presentes na seara de Jesus, cumprindo a nossa parte, de acordo com tudo aquilo que nos for necessário fazer. Obrigado, Senhor. Bom, muito bem, irmãos. Nós vamos conversar um pouco então sobre essa questão do morrer e do desencarnar, tá? Só que existe aí no meio um processo um pouco diferenciado, mas é o que nós vamos conversar com vocês. Afinal, o que significa morrer? Morrer significa a morte do corpo físico, não é isso? Então, como ocorre a morte do corpo físico? A morte do corpo físico é decretada a partir do momento em que todos os órgãos que compõem o nosso organismo, ele entra em colapso, ou seja, deixa de funcionar. E aí é atestado o óbito. Muito bem. Mas morreu, desencarnou? Não, 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 não. A gente sempre diz isso, inclusive eu costumo dizer, fulano desencarnou, Beltrano desencarnou, mas não é bem assim não. Nós vamos ver nesse processo agora como existe uma certa diferença. Nós vamos falar com vocês também sobre a separação do corpo do espírito, né? Vamos falar para vocês também do desligamento, ou seja, do real desencarne. O desencarne acontece exatamente quando é feito o desligamento, ok? Muito bem. Existem diversas formas, né, para o nosso desencarne, diversos tipos, formas. Aqui nós numeramos alguns, e nós vamos considerar mais a questão da morte natural, né, quando na morte natural que acontece pela idade, pelo tempo de vida, tudo vai se desgastando, nossos organismos vão se desgastando, e pouco a pouco ela vai entrando, né, em falência, vamos falar assim. Cada vez vai diminuindo essa capacidade e de energia e vai como se uma lâmpada que começasse a apagar e aos poucos vão então se apagando, tá? Essa é uma forma. A segunda forma é quando nós nos encontramos já de alguma forma internado no hospital por doença, não importa que tipo, não importa em que momento que nós entramos no hospital e nós passamos a ser tratado. Muitas vezes acontece que é um tratamento longo, às vezes curto, às vezes entra hoje, daqui 2, 3 dias já está saindo, né? Então não é uma coisa assim padrão, não é nada disso. Nós precisamos continuar na nossa luta e nesses dois processos são os que nós vamos nos focar um pouco mais, vamos comentar os demais casos, mas nós vamos focar um pouco mais nesse processo, porque normalmente são os processos mais comuns, né? Aqui nós temos ainda os processos de desencarne,
por, por acidentes, o processo de desencarne porque somos viciados em algumas coisas, o processo de desencarne porque nós não somos respeitadores, né, vamos falar assim, das leis que são determinadas para nós, ou vamos falar assim que somos imprevidentes, né, para poder definir melhor. E aí nós entramos também no campo daqueles que se viciam, até naqueles que suicidam. Mas vão ser sempre comentários muito rápidos, porque o tempo ele corre muito, não é? E não daria tempo da gente falar aqui. E mesmo porque, como eu disse a vocês logo no começo, o meu conhecimento não é suficiente para estar discutindo detalhe por detalhe, mesmo porque existe uma infinidade de formas. Tá? Fala em acidente, de morrer por acidente, existe muitas formas de morrer por acidente. Então é isso que nós vamos comentar um pouco. Não é? Em todos esses casos, existe uma equipe de espírito especializado para nos ajudar, nos amparar. Não é? No caso, por exemplo, dos doentes e do caso dos que partem por causas naturais, o que é que acontece? Um grupo de espíritos, especializado nessa parte de tratamento, obviamente são espíritos superiores, eles formam uma equipe muito forte e essa equipe trabalha, então, por exemplo, procurando já ir fazendo com que o doente ou aquele que está desencarnando seja reconfortado, vão aplicando passes nele para que ele possa tranquilamente ir tomando consciência da situação em que ele se encontra, de que forma ele vai acontecer. Né? Nesse ínterim, é normal acontecer do espírito falar: olha, fulano veio me visitar hoje, Beltrano veio me visitar, Cicrana esteve aqui comigo, e nós muitas vezes pensamos que o irmão ali estava delirando. Nada disso acontece, ele passa a perceber essas visitas. Eu tenho certeza absoluta que vocês já ouviram falar nisso, já inclusive com parentes de vocês ou familiares que narraram que viram esses companheiros, seus amigos, seus parentes, seus familiares ali em algum momento conversando com eles ou visitando, né? Não necessariamente conversando, mas visitando. Então isso é normal, tá? E e também ao mesmo tempo pacificando a família, fazendo com que ela tome consciência do que vai acontecer, e são espíritos então, que trabalham dessa forma. Também nos casos da imprevidência, não é? Não vai evitar, porque todos nós temos livre-arbítrio, não é? Todos nós temos livre-arbítrio. No exemplo de imprevidência, que nós normalmente praticamos, eu não, porque eu não sou, mas vamos lá, um alpinista, por exemplo. O alpinista pegou um desafio de escalar uma montanha difícil, onde as probabilidades, ali está escrito que a coisa é difícil, não é? Mas a probabilidade dele ter sucesso nessa escalada seja, vamos falar assim, de 51% para animá-lo. Mas ali não está escrito que a probabilidade dele despencar também é bastante grande. Então, ele sabe que isso pode acontecer, ele tem consciência de que isso pode acontecer e ele vai. Não é? Se acontecer alguma coisa, na verdade, é praticamente um suicídio voluntário. Não é, não é, vamos falar assim, da forma que nós possamos imaginar, totalmente isento. Outro é aquele que está caminhando, por exemplo, na beira do precipício, e ali tem um aviso: não se aproxime muito da beirada. E ele teimosamente vai, e acontece uma pedra deslocar, nós sabemos até porquê, essa pedra desloca e ele vem a perder a vida. Também foi por imprevidência. E levando agora para o caso da atualidade nossa, é muito simples. Com essa pandemia que está acontecendo, o que ocorre agora? Quais são as recomendações? Fique em casa, não é? Fique em casa, fique em casa. Use máscara se você tiver que sair. E se você estiver sozinho no carro, não precisa, mas estiver com duas pessoas, use máscara. Use luva na medida do possível. Pergunto, todo mundo faz isso? Todo mundo respeita isso? E se ele por acaso se contaminar com um vírus? O que pode causar? Vamos supor que ele mora dentro de uma casa com seis pessoas dentro da casa. O que ele vai fazer? Vai contaminar essas 6 pessoas? Muito provavelmente, não é? E dessas 6 pessoas que ele contaminou, poderá ocorrer mortes, inclusive a dele? Sim, ele é culpado, querendo ou não, não é?
ele foi uma pessoa imprevidente. E daí para frente existe uma série de condições de imprevidência que nós praticamos. Não é? Muito comum isso, muito comum. Por exemplo, subir no forro de um telhado sem pesquisar antes se o forro é gesso, se o forro é laje, se é estuque. Né? Não se tem esse cuidado, também é imprevidência. Né? Então, quantas vezes nós praticamos coisas aqui, fazemos coisas que nós, sem querer, de repente caímos e falamos, nossa, como fui imprevidente. É por aí o caminho. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, mas avisos que nos são dados, temos que respeitar. Né? Respeite. É melhor respeitar do que não. Porque não se sabe por que aquele aviso está ali, exatamente porque a gente possa observar. Existem aqueles que desencarnam pelo suicídio voluntário. Né? Nós, quando colocamos suicídio voluntário, é aquele que realmente praticou suicídio por livre, espontânea vontade. Nós estamos falando aqui dos caras que praticam suicídio por embriaguez e nem tampouco com aquele que se pratica sob o efeito que nós chamamos de loucura. Loucura aqui entre aspas, que nós sabemos que existe um processo muitas vezes obsessivo. Né? Vocês se lembram do filho lunático, que o espírito, no processo obsessivo de possessão, jogava ele na água, jogava ele no fogo, jogava na pedra e assim por diante? Então, ele não tem domínio, não tem domínio. E ele vai e pratica então o suicídio. Isso é um pouco relevante em relação àquele que pratica o suicídio por conta própria. Né? Então, detalhe, aquele que suicida, que pratica o suicídio por conta própria, de acordo com o relato de um espírito, no pergunta número 257 do Livro dos Espíritos, né? E ele dá uma resposta, na verdade faz praticamente a confissão, de que o espírito fica ligado a esse corpo, não é? De forma psíquica, até o tempo em que ele deveria desencarnar. Ou seja, vamos supor que ele tivesse que viver por 80 anos, supondo. Mas ele pratica o seu suicídio aos 20 anos. Então lhe restou 60 anos. E esses 60 anos ele estará ligado psiquicamente a esse corpo e qualquer coisa que acontecer nesse corpo, ele está ligado psiquicamente e ele vai sentir todo o drama não, todo o processo que o corpo possa estar sofrendo na sua deterioração. Né? Então, recomendo a vocês, questão 257 do Livro dos Espíritos. É muito elucidativo, tá? Não sei, eu sei que vocês não estão pensando em suicidar, mas é para saber como processa, o que ocorre. Nós pensamos que o grande erro é pensar que se suicidar tudo se acaba. Não, só complica muito mais do que a gente imagina. Existe aqueles suicídios que chama voluntário ou involuntário, mas eu acho que tem questão voluntária nisso. Por exemplo, os vícios. Né? Então, vamos falar aqui, não vamos nem falar dos vícios moral, vamos falar dos vícios da própria condição do espírito que entra num caminho que muitas vezes não tem retorno. Vamos começar, vou de leve, tá? Começar pelo cigarro. O que está escrito na embalagem do cigarro? O cigarro, esse produto provoca câncer, provoca impotência, provoca dificuldade para o bebê, contamina as pessoas que estão ao seu redor. Não é? Então ele fuma deliberadamente, sabe que tudo isso vai acontecer. Primeira coisa que vai ser atacado é o pulmão, sem dúvida nenhuma. Mas poderá subsistir, passar por tudo isso, recuperar tudo isso, ou resgatar tudo isso numa outra encarnação? Sim, mas normalmente vai à falência. Ele tem culpa. As drogas em si, cada vez droga mais forte, não é? Começa com coisas mais fracas, porque cigarro já é um caminho. A bebida é um outro caminho. Né? A bebida traz consequências absurdas para todo mundo também, para a própria família, danificando o fígado. Né? E é o mesmo caminho. Então, tudo, cada um da sua forma, cada um de acordo com aquilo que está se propondo a passar. Não se esqueçam de que os espíritos não interferem, como nem Deus não interfere, no que nós chamamos de nosso livre-arbítrio. Nós podemos fazer o que quisermos, podemos plantar o que quisermos plantar. Agora, como está no Evangelho, a colheita é obrigatória. E aí é que está. Pode ser nesta
e pode ser em outras vidas que teremos que passar. Muito bem. Então já sabemos algumas coisas que acontecem, alguma dificuldade que ocorre. No decorrer da conversa nós vamos ampliando um pouco mais, né? O tempo é o grande problema, mas vamos lá. No Livro dos Espíritos, a pergunta 154, Kardec pergunta ao espírito se a separação da alma do corpo se é dolorosa. E aí o espírito responde que não, que o corpo sofre muito mais durante a sua vida pelas vicissitudes que terá que passar, em função da sua prova, do seu resgate, né? E diante disso, todas as coisas que vieram acontecer com ele têm uma correlação com isso aí, mas o corpo em si, então ele padece muito menos, vai sofrer um pouquinho, né, da separação, mas praticamente fazendo a comparação não sofre nada. Já o espírito em si nada sofre. Tá? Esse é um processo também dessa separação que ocorre, é o seguinte, o espiritualista está encarnado não, está morto o corpo físico, mas o espírito permanece ali, naquele corpo, ainda com domínio mais ou menos da sua forma de pensar, da sua memória. Não sei se você se lembra quando o espírito vai reencarnar, né, vai tomar posse do seu corpo, que já está num bom estado de formação, o que ele faz? Conforme ele vai aproximando do momento do seu encarne, esse cordão fluídico, ou cordão de prata, como queira, esse cordão de fluido vai encurtando cada vez mais e ele começa a entrar num estado de perturbação. Né? Ele começa a entrar num estado de perturbação. E quanto mais próximo está o momento da reencarnação, mais perturbado ele fica até que ele toma posse do corpo, né? Toma posse do corpo, e ao tomar posse desse corpo aí, esquece tudo que estava na sua memória. Né? Porque vai começar numa memória chamada zero. Muito bem, mas mesmo que depois que ele nasça, ele ainda tem um detalhe, né? Ele não está totalmente separado desse corpo, perfeito? Vou comentar um pouquinho mais tarde, ele não está separado do corpo. Muito bem, pelo menos da onde ele estava, do ambiente que ele estava, tá? Então, como é que o processo é isso? O espírito vai ser retirado do corpo agora, ainda no estado até mais ou menos que está sabendo o que está acontecendo. Para isso, uma equipe de espíritos trabalham com aplicações de passe magnético para a liberação do fluido que compõe o seu corpo perispiritual. Porque o que tem que fazer? Tirar o espírito com o corpo, com o perispírito, óbvio. Né? E esse processo também é um processo assim, ó. Pode ser rápido, pode ser praticamente instantâneo, pode ser mais demorado. De que depende isso? Depende de alguns fatores. Primeiro fator que depende é o como o espírito foi na vida de encarnado, o que ele fazia de bom, quais seriam as qualidades que ele tinha. Ele praticou a lei do amor, da justiça e da caridade para se tornar, vamos falar assim, um bom homem, um bom homem, e se tornou um bom homem, ele está livre totalmente de todas as provas que teria que passar? Provavelmente não, né? E terá ainda que continuar evoluindo para poder, então, em novas oportunidades, passar pelas provas, por mais que ele esteja bem dentro dele do amor, da justiça e da caridade. Né? Muito bem. E outros fatores que interferem. Por exemplo, se ele está se ele morreu no ambiente do hospital e naquele mesmo ambiente do hospital que ele morreu, naquele quarto ainda que alguns parentes apenas estejam presentes, familiares, e ali estão fazendo prece, os espíritos têm muito mais facilidade de fazer essa separação do que em outras circunstâncias, assim como dentro da casa, se aquele que morre dentro da casa, desculpa, eu vou continuar fazendo essa confusão, mas que morre, tá? Ainda não desencarnou. Aquele que morre dentro da casa, ele também, depende do ambiente que ele está, eles vão agir da mesma forma. E existe uma equipe de espírito trabalhando com as pessoas que estão ali envolvidas naquele processo, como dizemos assim, a família, os parentes, né, os amigos. E quanto mais esses parentes e amigos estiverem com o pensamento voltado efetivamente
para beneficiar o espírito com os sentimentos realmente de pesar, mas ao mesmo tempo tentando ajudar, vai contribuir, não é? Agora, por exemplo, aquele agarramento e tudo mais, pedir pelo amor de Deus, porque você me deixou, atrapalha um pouco, não é? Porque o espírito se sente um pouco perturbado ainda e perde aquela concentração, então, da sua liberação fluídica, perfeito? A mesma coisa se ocorre no velório. No velório é pior, porque no velório o que acontece? As pessoas chegam lá, normalmente com sentimento de pesar, cumprimenta os familiares, cumprimenta os parentes e conta também muitos deles, lamentavelmente, mas é uma grande realidade, que faz muito tempo que não se viam. E aí começa a pergunta da família, como é que está a família, o que aconteceu com fulano, o que aconteceu com Beltrano, e tudo isso também desvia, vamos falar assim, vou falar aqui de forma grosseira para que possa entender, a atenção, né? Ou seja, desconcentra. E a dificuldade, então, para continuar seguindo fazendo o processo, é um pouco demorada. Então, e quando as pessoas que ali estão conta piada, fica discutindo política, futebol, falando mal da vida dos outros, inclusive do que morreu, ou até elogiando em excesso, também perturba, porque, ora, a pessoa era isso, era isso, que ele sabe muito bem que ele não era. Né? Então, perturba, preste atenção naquilo. Todos nós, provavelmente, já fizemos tudo isso que nós estamos falando aqui, tá certo? Então, tomar um pouco mais de cuidado e depois cada um, obviamente, tem o seu direito, cada um tem o seu livre-arbítrio, mas é isso. Muito bem, então vamos supor que está tudo ok, vamos supor que está começando o processo da separação do espírito do corpo. Como é que isso começa? Começa então com esta vibração, uma equipe que vibra, que aplica os passos, normalmente são espíritos muito iluminados, né, que lidera esse grupo, e vão se aplicando esses passos e a pouco vai emanando, então, através do espírito, do corpo físico e propriamente o espírito que está tentando se separar, vai uma forma vaporosa, vamos falar assim, quase semimaterial, que seria, inclusive, que é a matéria que vai constituir seu corpo perispiritual. Né? Ele não é uma coisa palpável, só se o espírito quiser, mas não é palpável e não é todo mundo que vê. 95% das pessoas não vê, com exceção dos videntes que têm a capacidade e a condição de ver. Assim mesmo, cada um de acordo com a sua condição, de acordo com a sua evolução. Tá certo? Então, onde começa isso? Começa pelo que nós chamamos pelos pés. Né? Então, vai se formando esse vapor, passa pelos pés, vai subindo, vai passar pelos centros de força, os centros vitais, como queira, começando aqui então pela Kundalini, depois vai subindo pelo genésico, vai subindo lentamente para o básico, do básico para o gástrico, do gástrico para o esplênico, do esplênico para o cardíaco, do cardíaco para o faríngeo, do faríngeo para o frontal e do frontal para o coronário. E aí se processa então a separação do espírito do corpo, mas ele fica ligado fluidicamente, principalmente psiquicamente ainda, com o corpo físico, o mesmo que acontecia lá, só que agora no sentido inverso da reencarnação, só que agora no sentido inverso, ainda está ligado, tá certo? Ainda está ligado ao corpo que ali está, aquele que acabou de nascer e esse que acabou de morrer, certo? Então é isso. E o que acontece lá no caso do nascimento para poder se liberar totalmente? Não tem que cortar o cordão umbilical? Cortou o cordão umbilical, pronto. Ele pode fazer movimento, pode fazer o que ele quiser, ele já não fica preso em coisa nenhuma, não é? Então ele está mais livre para seguir o seu caminho. E o mesmo acontece com o espírito. O espírito vai ter a sua liberdade quando ele desencarnar, mas enquanto ele estiver ligado psiquicamente com o corpo, como eu falei na questão, por exemplo, do espírito que desencarnou por suicídio, é mais ou menos isso. Tá? Uma hora ele vai desencarnar. E o desencarne, na verdade, só acontece no momento que ele se libera totalmente dessa pendência
da ligação psíquica com o corpo. Cessou, acabou. Né? É uma coisa assim, como? Mas como, pai? É a mesma coisa. Lembra-se do menino, do garoto lunático, por exemplo? O que aconteceu quando Jesus disse, dizem no termo, no jargão que lá está, expulsou o demônio, expulsou o espírito, expulsou o obsessor, né? O que aconteceu? Venceu o prazo, acabou. Então, liberou-se. É isso que acontece. Mas, como assim? Eu vou ter que ficar um bom tempo lá? Depende de tudo. Né? Então, por exemplo, esses espíritos que nós falamos, esse espírito, não, espírito. Esse espírito de uma situação mais elevada, aquele que realmente está praticando a lei do amor, da caridade, mas que já era uma pessoa que tinha bastante conhecimento, passou por diversas provas e venceu todas elas e ainda estava se aprimorando nas provas, ele se libera muito mais rápido. Pode ser questão de segundos. Né? Mas para outros pode ser questão de minutos, para outros questão de horas, para outros questão de meses e outros questão de anos. Mas chegará um momento que essa libertação ocorrerá. Né? Então, se vocês perceberem, para liberar o corpo, o espírito passa por um processo inverso do que ele faz para reencarnar. Não é verdade? É o inverso. Ele agora ele vai tentar se libertar também desse cordão fluídico, cordão de prata, como vocês queiram chamar, tá bom? E aí começa então, vamos falar assim, a, a, a necessidade nossa de um conhecimento maior ou menor das leis divinas, de o que nós temos que fazer, né? E daí vem uma perguntinha assim, ó, quer ver? Só um testezinho. Qual é o antônimo de morrer? A resposta é viver? Errado. O antônimo de morrer é nascer. Por isso que eu estou dizendo que é o inverso. Né? O nascer e o morrer são coisas inversas. A forma, as formalidades, a preparação dos espíritos, nos dois casos são iguais, não tem diferença. Só que com vibrações diferenciadas. Não é? Para poder ajudar o espírito a encarnar e o espírito a se separar do seu corpo. É uma coisa muito bonita. Né? As leis divinas, as leis naturais são coisas bastante interessantes e está longe do nosso saber. Mas, com certeza, um dia, se continuarmos firmes dentro da doutrina espírita, isso vai chegar. Não é? Não quer dizer só que os espíritas vão conseguir isso. Não, muito pelo contrário. Mas a facilidade maior, com certeza, para entender todo esse processo está dentro daqueles que realmente estão dentro do Espiritismo. Daí, meus irmãos, a gente até um pouco chato, né? Mas aí vem aquela questão do estudar. É necessário para poder, então, cada vez mais alargar os nossos horizontes. E é isso que a gente precisa realmente fazer. Não é tão simples assim, necessitamos de bastante tempo para poder fazer isso, não é? Mas o que nós poderíamos falar? Existe uma coisa chamada nosso livre-arbítrio. A nossa boa vontade tem uma influência absurda nisso. Não é? E aqui exatamente eu queria falar para vocês que na pergunta 163 do Livro dos Espíritos é exatamente isso, né? Que Kardec pergunta ao Espírito se assim que o Espírito é retirado do corpo, se ele imediatamente recobra consciência de si mesmo. Como nós estamos falando aqui, não, porque nesse momento que ele é retirado do corpo, não é? Ele entra no estado de perturbação. Veja bem, o inverso. Ele entra nesse estado de perturbação e aí esquece. Né? Momentaneamente, ele esquece e com o passar do tempo é que ele vai recuperar então um pouco daquilo que ele tinha na sua memória e começa a se dar conta da situação que ele se encontra, da dificuldade que ele está encontrando, da facilidade, a gente nunca lembra, mas da dificuldade que a gente está passando e assim por diante. Agora, obviamente, novamente, está ligado à nossa evolução, ao nosso crescimento espiritual, né? Principalmente no campo moral. E aí que está. Mas o conhecimento intelectual,
nesses momentos também, tem uma influência bastante grande em todos nós. Concordam? Muito bem. Mas aí, e agora? Como é que se processa então esse desligamento? Da mesma forma que nós falamos. À medida em que vai vencendo o tempo, ou sempre tem um tempo de validade para cada um daqueles espíritos que ali está, vai acontecendo. Alguns em tempo mais rápido, em tempo mais lento, mas todos deverão retornar para o que nós chamamos então da pátria espiritual. E agora começam as preparações inversas, né? Nós começamos a trabalhar inversamente. Porque, na verdade, o nosso destino, né, o destino do espírito depois desencarnado, com certeza é retornar à pátria espiritual em busca de novas oportunidades. Ok? Muito bem. Supondo que nós já vencemos aqui, foi feito o nosso desligamento, ou seja, nós não temos desencarne, nós não temos mais nenhum vínculo psíquico com o nosso corpo físico, tá certo? Ou o espírito não tem mais esse vínculo com esse corpo físico, está na hora de retornar. E o retorno, aí é que está. Onde é que nós vamos retornar? No livro Cidades no Além, André Luiz diz que o país, planeta Terra, desculpa, ele está formado, espiritualmente falando, em 7 camadas ou 7 faixas, como queira, tá? E que em cada faixa, né, nós temos um padrão vibratório. Só que em cada faixa, aí já sou eu que estou colocando, em cada faixa existe uma diferenciação. Primeira faixa, segunda faixa, dentro da própria faixa, uma subfaixa. Vamos supor aqui um prédio com 70 andares, porque são 7, vamos supor 70. E que cada 10 andar significaria, depois o 11º significaria então que o espírito já passou numa outra fase e ele vai então continuar dentro dessa fase, chegando até o 19º, 20º andar e assim por diante, tá bom? No seu campo evolutivo. Como nós vamos falar até a primeira faixa, nós vamos falar desculpa, da primeira faixa não. Vamos falar, o ponto final da nossa conversa será na terceira faixa. Então nós vamos dizer assim, ó, na primeira faixa, ou seja, nos primeiros 10 andares, estão localizados aqueles que eles chamam de umbral grosso. Né? O que seria um umbral grosso? Um umbral grosso seria aquele local em que os espíritos, realmente com grande dificuldade, o espírito que ainda não tem noção de amor, não sabe nem o que é isso, não quer, não ouviu ou nunca ouviu ou não quer ouvir falar em Deus, não tem conhecimento do que é isso, não tem conhecimento de nada, ele só sabe que ele tem que se viver. E aí praticar o mal é a coisa mais normal para ele, não tem problema. Então ele está voltado praticamente nesse campo. Só que existe, como eu disse para vocês, existem os andares. A cada andar vai chegando uma determinada situação, tá certo? Chega lá no 9º, vai passar para o 10º numa condição bastante melhor. E do 11º para cima é o que se chama de umbral ameno, ou seja, onde já as pessoas começam a ter um pouco mais de entendimento, já sabe o que é amar, já sabe que praticamente sente essas vibrações amorosas um para o outro, mas ainda não tem conhecimento adequado para saber da existência de Deus. Até sente, né? Mas não sabe exatamente. E da mesma forma vai se prosperando lentamente. Né? E cada um daqueles que está numa condição um pouco melhorada e vai subindo então de andar por andar. Esse é o caminho normalmente que nós vamos percorrer. Né? E ao percorrermos esse caminho, óbvio, muitos de nós talvez tenhamos que percorrer a partir daí, outros talvez mais para cima. Né? Espero que nenhum de nós tenha que percorrer, começar lá na primeira camada. Nós estamos falando aqui da segunda camada. Né? Então nessa segunda camada nós estamos começando a ter alguns entendimentos e ao longo, lá pela 9ª, 10ª camada, nós começamos a ter então uma compreensão maior das divindades, não sabemos ainda
como é o processo, e adentramos agora no que nós podemos chamar assim do terceiro prédio, né? Terceira camada. Na terceira camada, aqui nós já temos uma consciência maior do que é o amor, já temos consciência do que é Deus, ainda pode ser que temos Deus, temos outros deuses na nossa cabeça, não temos ainda Deus como Deus único, ou seja, nosso conhecimento ainda é bastante parco, nós não temos realmente essa condição, porque precisamos evoluir bastante de conhecimento, e é através da reencarnação que nós vamos evoluindo, nós sabemos disso, e principalmente por força da nossa boa vontade, do esforço para podermos passar de uma escala para outra. Nas escalas inferiores, lá para o primeiro e segundo estágio, a gente vai perceber que a questão é intuitiva, muito mais intuitiva do que raciocinada. E a pouco então vai passando para a parte raciocinada. Né? E aí entra naquela parte mesmo, vamos dentro da terceira camada agora, ainda estamos no umbral, tá certo? Já numa categoria mais elevada, mas ainda continuamos no umbral. E dentro desse contexto, então a mesma coisa as camadas. O espírito que já pratica o bem, já pratica o amor, que já pratica a caridade, aquele espírito que sabe, né, sabe da sua necessidade de poder sobreviver, para sobreviver precisa se tornar amigos, companheiros, formar grupos, não dá mais para sobreviver sozinho, e assim vai progredindo, até chegar o momento da ideia, vamos falar assim, de formação de grupo, participar de mais das atividades, enfim, criar condições para ter uma convivência maior, e vai subindo lentamente. Aí nós estamos no segundo andar do terceiro prédio, tá? E assim nós vamos caminhando lentamente e vamos subindo até o momento em que nós já estamos numa determinadas religiões, já estamos tomando conhecimento de Deus, talvez não de forma raciocinada ainda, aceitando as coisas que vão acontecendo, e dentro desse campo nós vamos progredindo lentamente, vamos progredindo, crescendo cada vez mais. Por quê? Pouco a pouco nós vamos tomando a consciência, vamos falar assim, de que tudo tem que ser de acordo com aquilo que ali está para nós vivermos, ou seja, existe algumas leis naturais, algumas leis sociais que devam ser respeitadas para podermos crescer dentro desse ambiente. E assim vamos crescendo, até que adentramos aí uma condição de espírito um pouco acima daquilo que nós podemos chamar desse campo, entrando para outro campo, em que nós começamos a aceitar um Deus único, começamos a acreditar na sua existência, e a partir daí as coisas começam a mudar. Né? Começa a mudar. Porque nós já estamos conscientes, já não temos mais dúvida, e em torno disso, é claro que o nosso progresso agora começa a ser um pouco mais acelerado. Não quer dizer que vamos estar lá, não. Estamos no umbral, não se esqueçam, tá bom? Então, dentro desse processo de crescimento, nós vamos chegando àquela condição de entendimento, de conhecimento. E chegamos aqui, vamos falar, naquela condição que nós sabemos que deva ser feito, o que não deva ser feito, o certo ou o errado. Ou seja, nós temos total domínio do nosso livre-arbítrio, e por ter esse total livre-arbítrio, domínio do nosso livre-arbítrio, e já por conhecer todos os direitos e as leis que fazem parte, tanto natural como as leis sociais, e respeitando essas leis, nós sabemos que vamos progredir. Mas acabamos adentrando aí algumas, vamos falar, religiões ou algumas doutrinas, e que pode ser que ainda não estamos capacitados ainda a um entendimento maior. E aí nós vamos partindo, vamos crescendo um pouco mais, vamos entrando para religiões ou doutrina que nos ensina a pensar um pouco mais, a raciocinar um pouco mais, que é o caso do Espiritismo, né? Que é o caso do Espiritismo, e esse conhecimento da doutrina espírita, então, vai fazer com que a gente evolua bastante. Só que tem um detalhe: o fato de conhecer a doutrina, o fato de estudar a doutrina, não quer dizer que estamos no patamar que pode ser chamado espírita, né? Porque não é tão fácil. Não é tão fácil, mas é o caminho. E tudo vai depender, obviamente, do nosso crescimento, do nosso livre-arbítrio, sim, mas do nosso esforço, não é? Porque mesmo nessa condição, dentro do espiritismo, de ser espírita, continuaremos fazendo barbaridades, né?
Eu brinco sempre que a gente sempre pode comparar a gente dentro da doutrina espírita com as pessoas que querem fazer regime. Todos os regimes começam numa segunda-feira. E assim é. Vamos só mais uma vez, vou fazer isso só mais uma vez, porque uma vez eu sei que não posso fazer, mas vou fazer. Ora, gente, nós sabemos que cada vez que cometemos alguma coisa que destoa do normal, é mais um débito, mais uma dívida, é mais um resgate, provavelmente, que teremos que passar, se não tivermos que expiar. Né? Então, nós temos que levar tudo isso em consideração. E também, numa outra etapa, nós chegamos à conscientização, agora já conhecedor da situação que nós nos encontramos, já conhecedor das provas que teríamos que passar e que não passamos bem, conhecedor das expiações que tínhamos que cumprir e não cumprimos, e dos resgates que deveríamos ter feito e não conseguimos cumprir todas. Né? Ainda nos falta o conhecimento exato do perdão. O perdão é uma palavra-chave, né? Perdão é uma palavra-chave que liberta a gente de toda dificuldade, porque é a chave das algemas que nos prende a todos os tipos de ressentimentos. E aí, entre esse ressentimento, claro, está a raiva, o ódio, a inimizade, o orgulho, a vaidade, sentimento de perseguição. Né? Então tem uma série de coisas que está envolvido aí. Conforme a gente vai progredindo, vai crescendo, chega o momento em que nós então tomamos consciência da necessidade de retornar. Vamos falar que nós estamos no 8º piso do terceiro prédio. Nesse 8º piso do terceiro prédio, nós estamos tomando consciência de que nós precisamos se encarnar para poder, então, novamente, passar pelas provas, pelos resgates, né? Pelas expiações, desculpa, também. E ao tomar conhecimento disso, nós queremos nos preparar, então, para podermos preparar o nosso caminho da reencarnação. E da mesma forma, com toda essa etapa que nós somos crescendo, sempre tivemos ao nosso lado espíritos amigos a nos orientar, a nos pegar pelas mãos, levar para determinados locais, mostrar as coisas certas, né? Nos aconselhando a seguir um caminho melhor, e nós vamos, obviamente, na medida do nosso possível, da aceitação, vamos evoluindo. E é o que acontece quando já estamos na 8ª etapa, no 8º piso, nós já temos muito mais facilidade de aceitar isso. Não quer dizer que vão fazer ainda, hein, gente? Pelo amor de Deus. Que ainda estamos numa situação difícil. Vamos para esse nono andar do edifício, e nesse nono andar desse edifício, nós então vamos trabalhar agora estudando, aprendendo, não é? Cada vez mais, nos preparando para buscar a oportunidade do reencarne. E nessa busca pela oportunidade desse reencarne, nós estaremos então em escolas, participando de boas ações, fazendo coisas que possam fazer com que o espírito, eu, se sinta bem. Né? Na prática dessa parte, de uma prática da caridade, no atendimento, em uma série de coisas. Muitas coisas não será permitido ainda por não termos ainda o equilíbrio, vamos falar assim, necessário, o conhecimento necessário para participar. Mas de algumas tarefas mais simples, com toda certeza, estaremos aptos então a praticar, a realizar. E dessa forma crescemos um pouco mais. E aí chegou o momento em que o espírito, se acha totalmente preparado para reencarnar. E o que ele tem que fazer? Ele tem que procurar o departamento que cuida da questão do reencarne. E aonde que está esse departamento? No local que nós chamamos assim, é a casa de transição. Não é a casa transitória, não é a casa, mas a casa de transição. Sabe onde é? Então, ainda, vamos falar assim, no umbral, o nosso lar. Tá vendo? Então, fica preocupado não que será que eu vou passar por umbral? É a pergunta que todo mundo faz. Será que eu vou ter que passar pelo umbral? Sim, com certeza. E vai ser
prazeroso entrar aí, não é? Agora precisa ver onde. Precisa de ver onde. Daí sim, eu vou falar para vocês que o conhecimento da doutrina, a prática da doutrina, ou ações que se possa fazer dentro da doutrina, né? Você como uma pessoa, ou eu como uma pessoa que já conhece as leis, estamos então acreditando que tenhamos possibilidade de novas reencarnações, não é? Claro que temos, porque continuarão depois de passar pelo umbral e outros mundos que estaremos, com certeza, numa condição muito melhor, mas esse é o caminho. Então, o nosso lar se encontra no topo da camada, né, que nós chamamos do umbral. Passamos pela primeira camada, segunda camada, na terceira camada, então o nosso lar está aí. E é aí que nós vamos procurar então os amigos espirituais que possam nos ajudar a voltar. Lembra-se do processo? Vamos lá, mostramos nosso projeto, pedimos a eles a oportunidade de reencarnar, eles vão trabalhar para encontrar uma família que possa nos aceitar, chamam as pessoas que ali estão para participar de uma reunião em que o espírito vai estar lá para poder verificar se aquelas famílias que foram escolhidas pelo plano espiritual, em qual ele se encaixa melhor, conversando com cada um, obviamente, ou ele pode escolher antecipadamente, é? E a partir dessa escolha começa então o processo. E da mesma forma, as pessoas que aceitaram ser pai e mãe desse espírito que vai reencarnar, ao voltar para o seu plano físico e ao tomar posse do seu corpo, entra também no estado de esquecimento. Ele não lembra mais nada daquilo que foi combinado. E também acontece isso com o espírito quando vai reencarnar. Então esse é o caminho, esse é o caminho. Eu sei que tem muita coisa que ficou pelo caminho para perguntar, e se tiver dúvida, se eu puder responder, não vai ser hoje, né? Mas em qualquer oportunidade vocês podem entrar em contato comigo e nós poderemos ajudar na medida do meu conhecimento, na medida daquilo que eu possa pesquisar e encontrar a resposta. Porque nem sempre a gente encontra a resposta de acordo com aquilo que você deseja ter, tá certo? Mas peço a Deus que nos ilumine, nos coloque bastante à vontade e motivado, tá? Para saber realmente o que irá acontecer com cada um de nós no nosso desencarne e que caminhos iremos tomar, com a permissão de Deus e de Jesus, sob a orientação desses amigos espirituais que se esforçam para que nós possamos estar bem. Porque Deus e Jesus nos abençoam, nos protegem, não é? E nos capacitam a sermos vencedores. Só não conseguimos porque ainda somos muito falhos, ainda somos espíritos imperfeitos, ainda somos relutantes. A vaidade, o orgulho, não é? O egoísmo ainda paira muito sobre nós, para não dizer que está dentro de nós. E é desta forma que nós precisamos então nos preparar. É fácil? Não. Olha, uma coisa muito interessante, alguns palestrantes, entre eles Richard Simonetti, que já deixou a pátria espiritual, o Richard Simonetti dizia sempre o seguinte, que no inferno, lá no inferno, de modo pejorativo, claro, o que mais tem é espírita. Porque as demais religiões, as demais seitas, muitas vezes, a pessoa não tem um esclarecimento que o espírita tem. E o espírita tem um esclarecimento, sabe que não pode fazer, mas faz. Não estou criticando não, porque eu estou nesse contexto. Aliás, eu sou muito falho, eu tenho muita dificuldade, né? Virtudes nenhuma, mas com certeza absoluta, hei de vencer, porque Deus me capacitará. E todos nós seremos capacitados. Basta querermos realmente estar na condição que Jesus nos colocou, de que somos espírito candidato à perfeição. Não tanto quanto ele colocou, tanto quanto Deus nosso Pai. Não, isso não é possível, mas com certeza mais próximo de conhecer a Deus de forma verdadeira. Eu quero agradecer a todos vocês pela grande oportunidade que me concedem de estarmos aqui nesse papo gostoso, nessa conversa gostosa, embora não estamos trocando conversa, mas na verdade estão me ouvindo pacientemente, se dentro do possível. Então agradeço a vocês e peço a vocês, dê uma estudada no assunto.
dê uma lida. Vocês têm o livro dos Espíritos, tem o livro dos Médios, você tem a Obras Póstumas, você tem um monte de livro, né? Livro dos Médiuns, para poder buscar informações a respeito disso. Que Deus abençoe a todos vocês, a mim também. Né? Agora eu quero agradecer a Deus, a Jesus, a esses amigos espirituais que sempre nos amparam, nos ajudam, pelas bênçãos, por toda a atenção, pelo carinho com que nos tratam, para que nós possamos realmente seguir firme e nos auxiliam sempre para que isso possa ser verdadeiro. Que não venhamos a sofrer por antecipação e toda a dificuldade que possamos ter causado. Nós sabemos que é de lei, que teremos que resgatar, que teremos realmente que passar por provas e teremos que expiar. E que tudo isso possa, Senhor, ser com resignação, porque confiamos em Ti, acreditamos em Ti, acreditamos nas Suas leis, acreditamos sempre e também temos a certeza absoluta de que o Espiritismo, através dos seus ensinos, através do amparo que o plano espiritual traz a todos, com certeza venceremos. Obrigado mais uma vez por me permitir estar aqui trazendo a força daquilo que eu conheci, o que eu estou tomando conhecimento, a poder levar um pouco de contribuição dentro da seara de Jesus. Permita, Senhor, que possamos seguir firme e confiante, jamais vacilarmos na nossa fé e termos a segurança de acreditar, a segurança de confiar, a segurança de realizar. Que a vossa bênção esteja sobre todos, principalmente, Senhor, junto a essas pessoas que estão hoje em situações bastante difíceis, dentro de um campo de tristeza por tudo que está acontecendo. Abençoai-os, protegei-os. Obrigado, Senhor, que assim seja. Graças a Deus. Obrigado. Até a próxima.